Fica ligado aqui na série de vídeos que vem aí. E sem mais delongas, vou apresentar a vocês agora o palestrante dessa série, esclarecendo que ele teve participação direta e decisiva no estudo e na criação das normas que regulam a reforma administrativa em termos disciplinares. Quem é ele? O professor mestre em processo penal pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Dr. Messias José Lourenço, procurador do Estado aposentado e especialista em ciências criminais pela Universidade Brás Cubas. Dr. Messias lecionou durante muitos anos em universidades de renome e leciona atualmente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse trabalho ele faz desde 1997, lá se vão então aí 24 anos, né, na cadeira de Direito Penal, formando os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi conselheiro do CONENSP e em 1994 ele participou do grupo responsável pela elaboração do projeto de lei visando o que? A criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O nosso palestrante, Dr. Messias, teve participação fundamental no grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de lei visando as alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, na área disciplinar. Passo então a palavra ao Dr. Messias José Lourenço, a quem eu cumprimento e recebo aqui com muito orgulho e com muito carinho, porque eu tive o prazer de advogar várias causas onde ele era o presidente da comissão processante e posso dizer tratar-se de um homem de conduta irrepreensível. Passo então a palavra ao Dr. Messias, que vai diretamente ao assunto hoje. Hoje nós vamos falar sobre o termo de ajustamento de condutas, o conhecido TAC. O termo de ajustamento de condutas, juntamente com a suspensão condicional da sindicância e as práticas autocompositivas, compõem o conjunto de medidas de caráter consensual que foram apresentadas e estão incidindo a partir da reforma administrativa no Estado de São Paulo, a Lei 1361. Eu gostaria de começar a falar sobre o termo de ajustamento de condutas contando uma historinha, bem breve. Um dos primeiros processos que presidi e relatei dizia respeito a um fato envolvendo uma ambulância que, ao dar ré num pátio, bateu. Uma pequena batida quebrando uma lanterna traseira. Foi instaurada uma sindicância e o advogado, acompanhando o servidor, dizia: meu cliente paga esse prejuízo, não temos interesse em continuar. E foi a primeira vez que eu me deparei com um problema real que me acompanhou durante muitos anos na presidência de comissões e unidades processantes. Qual o interesse de se seguir uma sindicância se havia a intenção de ressarcimento do prejuízo? Não havia na época, 2013, início de 2013, mecanismos consensuais como passaram a existir com a reforma administrativa. E problemas semelhantes a esse foram enfrentados durante muitos anos. TAC, termo de ajustamento de condutas. No que consiste esse instituto? Como costumo dizer, muitas questões apresentam em seu próprio enunciado a respectiva resposta, ou pelo menos uma ideia do que se quer saber. Assim, um termo de ajustamento de conduta, como o próprio nome já diz, é um termo, uma conclusão escrita, na qual há um consenso acerca de um ajustamento, uma adaptação, um amoldamento, uma conformação de uma conduta, de um comportamento do servidor público. No Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, o termo de ajustamento de condutas procedeu a diversas alterações. E elas estão concentradas nos artigos 261, parágrafo 4º, número 5, artigo 264 e no 267, A, E, F, G, H, I, J, L, M, ou seja, estão todas agrupadas. E quando temos de verificar questões envolvendo o TAC, a gente vai para esse grupo de artigos. Os precursores, a primeira vez que o Instituto foi adotado no Brasil foi em 1990, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90.
Ainda naquele ano, foi incluído no Código do Consumidor, a Lei 8.078, também de 90, passando a atingir direitos difusos e coletivos. Especificamente na área disciplinar, as primeiras notícias que tivemos acerca da criação dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta, vieram do estado de Tocantins, Lei 1818 de 2007, e de Santa Catarina, Lei Complementar 491 de 2010. É muito importante destacar que em ambos os estatutos a finalidade do termo de ajustamento de conduta é explicitado sob a expressão reeducação do servidor. Reeducar. Ajustar uma conduta às regras, aos deveres e proibições. Especificamente no estado de São Paulo, com a recente reforma administrativa, o termo de ajustamento de conduta passou a ter uma previsão legal e, segundo o artigo 267-E, consiste num instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades, e também a reparar o dano, se dano houver. A grande questão que já surge nesse momento é: ele assume a culpa ao reconhecer a responsabilidade? Note-se que a expressão assumir a responsabilidade não pode ser interpretada como uma assunção de culpa. Pois, se assim o fosse, o Instituto perderia todo o seu sentido educativo e se transformaria numa pena, numa reprimenda antecipada. É por isso que nos dois institutos a que fiz menção, Tocantins e Santa Catarina, eles tomaram o especial cuidado de afastar expressamente qualquer interpretação nesse sentido. Em Tocantins, por exemplo, o Estatuto é explícito. Ao artigo 151, ao ser publicado, o termo de compromisso de ajuste de conduta preserva a identidade do compromissário e deve ser arquivado no dossiê do servidor, atentem, sem qualquer averbação que configure penalidade disciplinar. Em Santa Catarina, o parágrafo único do artigo 10 do Estatuto estabelece um prazo de 3 anos para a concessão de um novo termo de ajustamento de conduta. E o artigo seguinte complementa, é o artigo 11. Exclusivamente para os fins do disposto no parágrafo único do artigo anterior, o termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor. Exclusivamente para isso. Nesse contexto, a expressão contida no Estatuto Paulista reconhece a responsabilidade, jamais poderá ser confundida com uma assunção de culpa disciplinar e pode, quando muito, e com a concordância do servidor, gerar uma obrigação de reparar o dano. Responsabilidade essa de caráter civil. Aliás, a reparação do dano é uma condição obrigatória para a celebração do termo de ajustamento de conduta. E na seara penal? Na seara penal, levando-se em consideração que o TAC só é aplicado em casos de dano e extravio não intencionais, não haverá consequências, pois inexiste o crime de dano culposo, artigo 163 do Código Penal. Ao confirmar essa interpretação, no sentido de que não há assunção de culpa, o artigo 267-F, parágrafo único, estabelece exclusivamente para fins do disposto no caput no prazo deste artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. Ou seja, é dizer, responsabilidade civil, reconhecimento do prejuízo. Não haverá outra consequência, não equivale a uma assunção de culpa, não perderá a primariedade, não terá antecedentes desabonadores, mas apenas um registro exclusivamente destinado a calcular um prazo para a concessão do próximo benefício, se assim for, se assim ocorrer. Cabimento. O termo de ajustamento de conduta será cabível principalmente nos casos de extravio ou dano de bem público. Extravio e dano, com uma condicionante, não podem ser intencionais. Quer dizer, extravio e dano culposos. Na aplicação, ele pode ser oferecido de ofício pelas autoridades da pasta,
todas as que detêm competência para determinar a instauração de uma apuração preliminar no âmbito da própria pasta, não precisa ir para a Procuradoria. Isso é muito importante. Ou também pode ser requerido pelo servidor ou seu advogado, nos termos do artigo 267-H, que é um requerimento simples dirigido ao procurador do Estado responsável pela condução deste procedimento disciplinar. Bem, vamos ver agora os requisitos necessários nos casos de dano ou extravio. O primeiro requisito é não ter agido com dolo ou má-fé. O segundo, ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo. O terceiro, não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. O quarto, não ter sindicância ou processo em curso. E por fim, o último, não ter celebrado um termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 anos. Aliás, com relação a esses 3 anos, é importante que se diga que é por isso que a lei fala que haverá um registro na ficha funcional exclusivamente para esse fim. Ou seja, registra-se o TAC não porque se reconhece a culpa, porque se perde a primariedade ou porque se passa a ter maus antecedentes, mas sim, insisto, tão somente para a contagem do prazo e uma nova concessão, que só pode ocorrer depois de 3 anos. Formalidade moderada é o que deve reger o termo de ajustamento de conduta. Ele é um termo bastante simples, escrito, mas bastante simples, e deve conter alguns elementos. O primeiro elemento, obrigatoriamente contido no termo de ajustamento de conduta, é a qualificação correta do servidor público. Um segundo elemento obrigatório é a descrição precisa do fato a que se refere. Também é obrigado a se registrar, se explicitar as obrigações assumidas pelo servidor. O quarto elemento é o prazo e a forma de cumprimento dessas obrigações. E o terceiro, talvez que dependa do sucesso do Instituto, é a forma de fiscalização das obrigações assumidas. Esse termo, escrito, preenchendo esses elementos, ele é levado ao chefe de gabinete, que poderá homologá-lo, mas somente após prévia manifestação da consultoria da pasta. Inclusive, o chefe de gabinete pode delegar essa competência para um seu subordinado, o que não dispensa a participação da consultoria jurídica, obviamente. Uma questão interessante diz respeito à necessidade ou não de uma prévia apuração preliminar. A princípio, teoricamente, não é necessário. Bastaria, por exemplo, uma pesquisa simples num site confiável de preços. Porém, em alguns casos, se faria necessária a apuração preliminar justamente para que se tivesse elementos mínimos a respeito de autoria e materialidade, o que nós chamamos em vídeos anteriores de justa causa. O período de prova é um período em que o servidor terá de cumprir algumas condições acordadas. Ele varia de 1 a 2 anos, de acordo com o artigo 267.1, parágrafo único. Obviamente, o ressarcimento poderá ser feito em prazo menor, se assim for acordado. O parcelamento, no entanto, nos parece, num primeiro olhar, que estaria condicionado ao prazo máximo de 2 anos. Com o cumprimento dessas condições, o chefe de gabinete declarará a distinção da punibilidade. E o processo vai para o arquivo sem maiores consequências, senão aquele registro para um prazo de 3 anos ou numa nova concessão. Já o descumprimento das condições ou o cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste levará ao prosseguimento do procedimento investigatório. Não ocorre prescrição durante esse período de prova, é um último registro que eu faria nos termos do artigo 261, parágrafo 4º, número 3. O que se depreende de tudo isso? Bem, o termo de ajustamento de condutas, como eu disse no início do nosso vídeo, ele nada mais é do que um compromisso assumido pelo servidor e também pela administração, da administração não prosseguir com o procedimento disciplinar, por parte do servidor de ajustar a sua conduta nos termos de
deveres e obrigações previstos em lei. O requisito obrigatório é o ressarcimento do dano, se dano houver. Mais uma vez, estamos diante de um instituto de caráter consensual que depende da convergência de vontade, da vontade das partes em resolver, sem um processo. Resolve-se o fato e não o processo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as práticas autocompositivas que vão muito ao encontro dessa ideia de se resolver o fato em si e não simplesmente um processo. Aguardo vocês. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Messias, em meu nome e em nome dos mais de 354 mil inscritos que acompanham o nosso trabalho aqui de perto. Agradecemos pela excelente palestra e por se propor graciosamente a informar ao funcionalismo público sobre essa importante reforma administrativa no campo disciplinar. Posso dizer com certeza que vivemos um momento histórico no funcionalismo público estadual, que se abre entregando novos meios para melhor aplicação e distribuição da justiça. Não percam o nosso próximo vídeo e não deixe de ver o vídeo anterior dessa série para você não perder nada, para você ficar acompanhando tudo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Até a próxima, muito obrigado pela audiência. Até logo.